Shalom, shalom, bom dia a todos. Shabbat shalom, todos vocês do grupo Yeshiva Et Naviim, Escolas de Profetas, né? Do grupo Escola de Profetas e todos aí do Bat Sarah, filhas de Sara. Bat Sarah, filhas de Sara. Yeshiva Et Naviim, Escola de Profetas. Yeshiva, escola, né? É um prazer muito grande estarmos juntos. Hoje nós temos uma novidade. Hoje nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer 2 áudios ininterruptos, tá? Não vou interromper os áudios, como sempre, fazendo 2 áudios. Vou fazer um áudio só. E no primeiro áudio nós vamos falar sobre Ekev. Ekev, lição número 10 das porções bíblicas. E depois eu faço outro áudio também interrupto, são 2 áudios, sobre Re'eh. Principalmente essa paraxá Re'eh, que é a paraxá atual dessa semana. E por que nós vamos falar de 2 porções? Porque semana passada nós não fizemos o áudio. Não por força de vontade, sabedoria ou unção, mas porque o local que estávamos no fim de semana passado não estava propício. Tinha muito barulho, muito ruído. Estava na casa da minha sogra e interior, às vezes, em vez de você ir para descansar, muitas vezes você se incomoda com a ideia do som. Tem gente no interior que larga o alto-falante sem dor, né? Então eu não gosto de ficar gravando estudos com ruídos, com som, né? Aquele som no fundo, às vezes as músicas não são muito agradáveis. Aí acaba a gente fazendo uma pregação com fundo musical indesejado. Mas enfim, vamos falar um pouco de Ekev. Eu estou muito ansioso, assim, muito entusiasmado para a gente falar um pouco sobre Ekev. Para quem não sabe o que é Ekev, em hebraico, ou Ekev, é muito interessante a gente entender isso. Lembra daquela história que a gente sempre ouve de Jacó? Yaakov. Em hebraico, Jacó é Yaakov, né? Então, observe, até pela pronúncia, mesmo que você não conheça muito de hebraico, você começa a entender que há uma correlação entre Ekev, ou Akev, e Akov, Yaakov. Então a palavra está integrada com a outra porque uma deriva da outra. Na paraxá Ekev ela começa assim, verso 12 do capítulo 7 de Deuteronômio. 7, verso 12 diz: E será, pois, que se ouvindo estes juízos, a palavra usada aqui é mishpat, juízos, ou din, né? Se você ouvir esses juízos e guardar e os cumprir, guardará o Eterno teu Deus para ti a aliança e a bondade que jurou a teus pais. E ele te amará, te abençoará e te multiplicará. E abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, teu grão, teu mosto, teu azeite, a cria das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas, sobre a terra que jurou a teus pais que te daria. Bendito serás mais do que todos os povos. É interessante isso aqui que eu estou lendo, viu? Não haverá em ti homem ou mulher estéril, nem entre os teus animais. E afastará o Eterno de ti toda enfermidade e nenhuma das doenças más do Egito, as que conhecestes, não as porás em ti, mas em todos os teus inimigos, e consumirás todos os povos que o Eterno teu Deus te entregar. Teus olhos não terão piedade deles, e não servirás aos seus deuses, pois isto te seria por cilada. É interessante que eu lembro que na Va'et Hanan, a porção passada, eu até falei para vocês que ia fazer um áudio específico, e a gente fez um áudio específico sobre vida financeira. Está aqui outro trecho que a gente poderia usar como exemplo, como respaldo, para entender e crer. Não é só entender, tem que acreditar nisso. Que se você é fiel a Deus, se você der atenção, se você tiver alguma estima voltada aos mandamentos bíblicos, aos princípios que a Bíblia traz, você com certeza vai ser bem sucedido. Eu nunca vi ninguém que se dedique a Deus com sinceridade, com o coração aberto, que Deus não o abençoe. E eu não estou falando só de bênção financeira, é claro, né? Mas esse texto aqui é mais uma prova disso que nós falamos nas parashot passadas, nas porções passadas. Mas o que tem a ver é Kev, e por que eu citei Jacó? Porque a gente ouve, eu mesmo desde quando eu me converti há 21 anos atrás, eu sempre ouvi que Jacó significa enganador, né? A palavra Jacó em hebraico é enganador. Muitas pessoas já até me perguntaram isso em algumas aulas. Jacó significa enganador? Ele era enganador? Não.
Yaakov não significa enganador, tá? Yar, ou Yar, verbo ser em hebraico, Kev ou Kov. Então, Kev em hebraico é calcanhar, tá? É calcanhar, é a parte do pé, parte de trás do pé em hebraico, né? Então, Jacó significa calcanhar? Não, Jacó significa ser do calcanhar, ou, esmiuçando um pouco mais, aquele que pega, aquele que apalpa o calcanhar. Se a gente puxar uma semântica, Jacó seria ser do calcanhar, e aí não faz sentido se a gente levar assim, mas aquele que pegou no calcanhar, ou aquele que agarra no calcanhar. Observe que tudo na Bíblia tem um sentido. Lembra do parto dos dois, de Jacó e de Esaú? O que aconteceu? Jacó estava na frente de Esaú para nascer, não foi? Aí o mistério, né? Aconteceu ali um negócio proposital, o Esaú salta na frente para sair primeiro durante o parto. Quando o Esaú vai na frente de Jacó, dando um despertinho, querendo nascer primeiro para ser o primogênito, Jacó agarra no calcanhar de Esaú. Enfim, segundo algumas histórias que a gente ouve, algumas poéticas, era para Jacó nascer primeiro, mas o Esaú pulou na frente. No que ele pulou na frente, Jacó agarrou no calcanhar dele, e quando a parteira puxa, ela leva um susto, e para eles era até uma espécie de uma... Como é que eu posso dizer? Um assombro, né? Como é que você vai fazer um parto de 2 meninos gêmeos? Você puxa um e o outro vem um bebê, gente, recém-nascido, que nem abriu o olho, agarrado no calcanhar do outro. Então, isso assustou a parteira. Se você ler lá, o curioso é que ela coloca uma fita na mão, no braço de Jacó. Porque quando ela puxa Esaú, só sai o braço de Jacó. Aí ela bota uma fita no punho de Jacó para identificar que ele é o segundo a nascer, mas ele está agarrado no calcanhar do irmão. Então tudo isso aqui tem uma revelação que a gente vai trazer agora, ok? Bom, então essa paraxá Ekev, se você pegar a tradução dela, você tem pois que, né? Você tem continuarem, que é traduzido assim, né? Continuidade. Pois que se fizeres isso, terás isso. Ela também tem uma consonância, tem ela traz uma consoante também da ideia de, como eu coloquei, do calcanhar. E aí eu quero trazer, esmiuçar e dizer o seguinte: essa paraxá, ela fala sobre justiça, essa paraxá fala sobre obediência, fala sobre recompensa, mas principalmente ela fala sobre continuidade. É como se Deus estivesse preparando, como não? Ele está preparando o povo para uma nova etapa da vida deles, uma etapa em que eles iam assumir responsabilidades de ter uma terra própria, de serem agricultores e cultivar a própria terra, de dividirem os bens, de produzirem. Agora eles não iam ser mais um povo peregrino no deserto, sem um propósito fincado, econômico e um propósito político. Então agora entra um pouco do propósito político e econômico para que eles comecem a se fomentar uma grande nação e se organizar como uma grande nação, uma nação que produz, que trabalha, né, que tem responsabilidade para com a terra, para com o próximo, para com a política das leis de Moisés. Então, que também dá a ideia de que vocês vão para uma nova terra, vocês vão prosperar. Olha só o que está sendo dito: vocês vão ficar muito ricos, e realmente isso aconteceu e acontece até hoje. Vocês vão ser uma nação destacada entre todas as nações em tecnologia, em economia, em ciência, em astrologia, em agronomia, por que não astrologia também, né? Porque se você for pegar no sentido puro da palavra, estudar, né? Os astrônomos, eles são importantes para nós. Não aquela astrologia mística, religiosa, pagã, mas a astronomia é importante. Então o que acontece? Dado as ordens, aí Deus dá um alerta. Só que não se esqueçam das pequenas coisas. E aqui eu começo a entrar em Ekev. Por que Ekev pode ser continuidade, pode ser consequência, né? Você faz isso e terá isso, se você não fizer isso não terá aquilo. Então, mas por que tem a ver com o calcanhar? Porque o calcanhar é uma parte do pé que a gente não dá muita importância. Inclusive a parte do pé bem rígida, dificilmente você vai sentir dor no calcanhar, só se você tiver um esporão, um problema de nervo ciático sério, né? Mas é uma parte do corpo desprezível, considerada descartável, considerada não tão importante, é o calcanhar.
Então o que Deus está tentando nos ensinar? Que vocês devem atentar para as coisas que vocês acham insignificantes. Então, dos 613 mandamentos, aqueles mandamentos que vocês acham que não são importantes, os detalhes, algumas coisas que vocês acham menos relevantes, eu digo que é importante. Então aqui a gente aprende, dentro do mês de agosto do nosso calendário romano, dentro do mês em que a maioria das pessoas sabem que existe como é que a gente chama? Superstição, a palavra é essa que eu queria achar. Existe uma superstição, existe na tradição dizer que o mês de agosto é um mês de muita tragédia, é um mês de muita morte, está repreendido, que Deus não permita, né? Diz que agosto é um mês ruim, um mês azarento, né? A maioria das pessoas falam isso. E aí bota logo o dia dos pais no mês de agosto. Quer dizer que os pais têm que ficar no mês de agosto, né? Quer dizer, é uma coisa muito contraditória, né? Figura paterna fica no mês das tragédias e tal. E eu digo que não. Eu digo que o agosto não é um mês de tragédia, não é um mês de má sorte, porque quem faz a sorte é a pessoa com a bênção de Deus. Deus dá a bênção e você toma as decisões certas e a sua sorte está traçada. Não vem com essa de que você vai passar a vida toda fazendo tudo errado e vai ter sorte. Ou alguém que vai passar a vida toda tentando acertar na vida e vai ter azar. Ah, só porque eu quero ser honesto eu sou azarento. Por favor, né? Não vamos entrar nisso aqui. Tem gente que tem cada conversa que não tem base, não tem respaldo, né? Mas a gente vai falar o seguinte, que sim, o mês de agosto é um mês diferenciado, principalmente no calendário hebraico, né? Que nós ficamos entre o mês de Av, né? O mês de agosto ele pega o mês de Av, que é de julho em diante, né? Até o mês de Elul, né? Ou melhor, deixa eu consertar aqui. Primeiro vem o mês de Elul, que vai pegar de junho para julho, e de julho para agosto a gente pega o mês de Av. E o mês de Av, no calendário hebraico, realmente é um mês que relembra algumas, entre aspas, tragédias, acontecimentos, mas não é que é tragédia. Relembra que Deus veio com juízo sobre Israel e sobre o seu povo. E por que veio com juízo? Por causa da murmuração, por causa do povo ter ignorado pequenas ordens. Às vezes a gente cai num abismo grande, mas não cai num abismo grande porque já foi caindo dentro do abismo grande. Você ia andando e tinha um buraco enorme e você não viu e caiu dentro. Não. O que derruba a gente, as primeiras quedas, não são os buracos, os abismos grandes, são os pequenos, aquele buraquinho pequeno, aquela pedrinha pequena, aquele pedacinho de batente, aquilo ali é que a gente começa a dar os primeiros tropeções. E é só um alerta, porque para que a gente não ignore as pequenas coisas. Então o que o mês de agosto, o que o mês de Elul ao mês de Av, né, principalmente o 9 de Av, que os 2 templos foram destruídos no mesmo dia, que memora aquele dia que os espias chegaram e começaram a falar mal da terra. E Deus se irritou e o povo começou a chorar sem causa, chorar se lamentando, dizendo que não iam conseguir entrar na terra. Lembram disso? Que eu já falei sobre isso aqui? Eles não iam entrar porque ela tinha gigantes e Deus deu uma promessa impossível e começaram a murmurar e chorar. E por causa do choro sem causa dos israelitas, na volta dos 12 espias, sendo que só 2 falaram bem, que foi Caleb e Josué, e o restante falou mal, profanou a bênção, colocou dificuldade. Por causa disso, Deus traçou aquela data como um dia em que ele ia fazer os israelitas chorar por algum motivo. Ia criar uma causa para eles chorarem. E os 2 templos foram destruídos em 9 de Av. Que cai o quê? Cai exatamente agora, finalzinho de julho para início de agosto. Caiu agora, né? Então vejam só o que eu quero dizer para vocês. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não interpretar alguns textos de maneira equivocada. Então, a ideia de que Jacó é enganador não é. Jacó é aquele que pega, que apalpa, que segura. Observe que Jacó vai lutar com o anjo e é um homem de uma força extraordinária. Um homem brigar com o anjo é brincadeira? Imagine a força espiritual e física que um anjo pode ter quando é delegado a ele uma roupagem para vir aqui embaixo. Então, a palavra Ekev significa calcanhar, significa justiça em cima de coisas que você considerava irrelevante. Por quê? Porque já disse o apóstolo Paulo, um abismo gera outro abismo. Não é isso? Você começa a fazer pequenas coisas. Hoje, o maior bandido da favela, um grande assaltante, um grande ladrão, não começou roubando carro e mansões. Começou roubando o quê? Uma caneta, uma borracha na escola, roubando os próprios pais em casa. Tudo começa com pequenas coisas. Depois essas coisas elas vão se proliferando e ficam grandes. Então tem que ter muito cuidado com essa questão de não ignorar pequenos mandamentos. Às vezes a gente olha para a Bíblia e realmente tem coisa que não
para nós não tem muita relevância. Aí muitas pessoas brigam, eu não quero entrar nisso, tá? Eu só estou dando um exemplo. Eu tenho que dar exemplo de coisas que eu vivo, de coisas que Deus já me experimentou, já me revelou. Às vezes alguém fala assim, mas por que você quando vai estudar a Bíblia, toda vez que a gente está na sua casa, Morel, às vezes você está lá dando aula, você tem que botar alguma cobertura na cabeça, um boné, um quipá, por que você cobra a cabeça? Claro, a gente cobra a cabeça porque tem um princípio em cima disso, tem um pequeno mandamento na Torá que a gente pega desse mandamento e faz uma alusão a esse mandamento, traz a maioria das ordens de alguns acessórios judaicos como talit, o quipá e tal, são ordens rabínicas, não tenha dúvida, tá? Se você não usar um talit ou usar um kippah, não vai fazer diferença para você entrar no céu. Mas nós usamos esses adereços, esses símbolos, porque esses símbolos eles são uma espécie de sinalização para nós israelitas, ou para nós descendentes de judeu, ou para nós cripto-judeus, ou Bnei Anossim, ou Marrans, não interessa qual linhagem que você é, se você é um judeu puro, descendente ou misturado. Para nós, para o nosso povo de Israel, biblicamente tem respaldo e também nós temos uma ligação com Deus através dessas coisas, porque essas coisas nos apontam um caminho, né? Então são pequenas coisas, mas são importantes para nós. Porque se um judeu começar a violar as pequenas coisas, desde usar um talit ou um kippah, como é que ele vai cumprir coisas muito mais difíceis, muito maiores? Então isso é muito importante a gente observar esse princípio das pequenas coisas. Deuteronômio 8:10, por exemplo, traz um pouco, falando sobre que o povo deveria ir para a terra, né? Comer, se satisfazer, e quando o povo estivesse na terra próspera, Deus está falando isso antes deles entrarem. Eles teriam que abençoar tudo que eles comessem, tudo que eles tivessem, abençoar o nome de Deus por aquilo. Por quê? Para não se esquecer do Senhor, né? Para não se esquecer do seu Deus. Eu acho que a Parashá Ekev também nos ensina o seguinte: se você sabe ser grato por pequenas coisas, nós devemos ser gratos pelas pequenas coisas. Senão, como é que nós vamos ser gratos pelas grandes coisas? Se você não aprendeu a agradecer as pequenas coisas que você já recebeu, como é que você vai agradecer quando tiver grandes coisas? Não é isso? Essa paraxá também de uma maneira bem interessante, Deus começa a detalhar a terra antes deles chegarem lá. Dizer como é que é a geografia da terra, quais as qualidades da terra, qual a beleza que tem naquela terra, né? Coisas que, inclusive, quando Deus começa a profetizar e falar da terra de Canaã, se você pegar o trecho das duas porções que estamos lendo, de Ekev e de Re, você vai ver que não faz sentido. Tem coisas que Deus falou que tem na terra que ainda não tem, que só vieram passar a ter, coisas que só vieram a existir quando o novo Estado de Israel foi instaurado. Ou seja, em tempos modernos já agora, tem coisas que foram colocadas agora. Por exemplo, tem qualidades e profecias que estão se cumprindo e vieram se cumprir em Israel há pouco tempo, mas Deus é Deus. Ele já estava no livro de Deuteronômio há 3.000 e poucos anos atrás, dizendo que a terra já era aquilo que ela era hoje. Eu não sei se vocês entenderam como é profundo isso. Deus estava dizendo coisas da terra que a terra ainda não era, mas que ela é hoje. E dizendo para eles que a terra seria tudo isso que hoje é. Então, Deus é otimista. É o maior otimista que existe. Por quê? Porque o poder da decisão das coisas está na mão dele. Ele vê o futuro, ele sabe o futuro. Como ele sabe o futuro, ele já revelou coisas antecipadas sobre a terra e sobre as maravilhas da terra. E quando você vê Deus dizendo que eu vou levar vocês para a terra que emana leite e mel, pensa aí. Que leite e que mel é esse? Né? A gente sempre diz aqui, Israel misteriosamente é um dos maiores produtores de frutas, de vinhos, de leites e de outras coisas mais para o mundo. Você pode chegar na Alemanha, nos Estados Unidos, em outros lugares, e você comprar uva de Israel, laranja de Israel, e são as melhores do mundo, e você tomar vinho de Israel. E tomar leite tirado das cabras de Israel. Como pode isso? E claro, sem falar em frutas raríssimas como a tâmara, que leva 30 anos para frutificar um pé de tâmara, e que depois dá durante 300 anos, 200 anos. Então, alguns dizem que não era o leite, né? Não é o leite da vaca em si, mas o leite de cabras, né? Outros dizem que é o leite de soja. E outros dizem que não é o mel da abelha, né? Mas é o mel da tâmara. E aí outras coisas mais, e todas as interpretações são viáveis, são válidas, porque Israel é rico em produção de alimentos. Bom, pequenas coisas, Ekev, calcanhar, traz pra gente o que também? Traz um ensinamento sobre perseverança, porque o segredo do sucesso é a perseverança no projeto certo. Então fica aí algumas referências, Isaías 49
Isaías 51, João 7, para vocês poderem ler um pouco em casa. Falando um pouco sobre Ekev só. Aí a gente agora vai para Parashá Arei. Amém? Baruch Hashem.